Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de estudos, né? Então vocês já podem pegar aí o livro de ciências e o nosso livro de atividades para a gente poder estar realizando as tarefas de hoje. Hoje nós temos aula de ciências e matemática, então a tia vai começar com ciências, tá? Nós paramos na página 26 aí, nós seguiremos até a página 28 no nosso livro, que é aquele que tem a bolinha verde. E depois nós vamos lá para o positivo de atividades, páginas 158 e 159, também de ciências, tá bom? E depois dessa aula a tia fala sobre matemática. Vamos lá, pessoal. Em ciência a gente está falando um pouco sobre os aspectos da crosta terrestre. Falamos na semana passada sobre as rochas, né, que podem ser as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, né, que compõem todo esse solo, toda essa crosta terrestre. E agora a gente vai estar falando sobre os solos, que, pasmem, vêm das rochas, né? Então vamos lá, presta atenção. Acompanhe a leitura com a tia aí da página 26. Os solos. Para aprender. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, então é aquela que a gente tem contato direto. Ele é formado por partículas que se originam no desgaste natural das rochas, provocado durante centenas de anos pela ação das chuvas, ventos, mudanças de temperaturas e pela atividade dos seres vivos. Então, foi o que eu falei com você. O solo que a gente usa assim para plantar, o solo que a gente pisa, esse solo já foi uma rocha, mas esse solo é uma rocha desgastada, né? De centenas e centenas de anos, né? Sofrendo a ação do sol, da chuva, dos animais que vivem naquele território. Então, o solo é originado dessas rochas assim, que são desgastadas pelo tempo. Então vamos lá. Observe por meio das ilustrações como isso ocorre. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente consegue ver a rocha, né, original do solo, né, sofrendo a ação do tempo, ó, chuva, né? Aqui podia ter um solzinho também desenhado, porque aí estaria especificando, né, que também sofre a ação do sol. Então, olha só as etapas da formação. Então, nós temos a rocha, aí com o tempo ela vai se desgastando. Com o que ela vai se desgastando? Com a ação da chuva, do sol, né, ações da natureza, dos animais. Vai se desgastando mais até que vira esse solo que a gente consegue até plantar, né, e ter árvores assim. Então, tudo vem do desgaste da rocha. Então, olha só. Continuando aí. Nos solos há partículas de variados tamanhos, pedaços, né? Partículas são pedaços. Resultado do desgaste de diferentes tipos de rochas. As combinações entre essas partículas originam os diversos tipos de solo. Então, dependendo da rocha em que esse solo está se originando, vai ser um tipo diferente, né? Aí vai ter o solo lá que vai ter muito nutriente, vai ter o solo pobre em nutriente, vai ter o solo que é mais impermeável do que o outro. Então, dependendo do tipo de rocha que esse solo se origina, né, ela vai ter características diferentes. Esse solo vai ter características diferentes. Então, vamos lá. Primeiro aí, praia com solo rico em areia. O que é um solo rico? O que é um solo rico em areia, né? Os solos ricos em areia, por exemplo, apresentam partículas grandes e com muito espaço entre si. Nesse tipo de solo, a água passa com facilidade entre as partículas, portanto, diz-se que ele é bastante permeável. Os solos ricos em areia são comuns em praias e desertos. Então, se você já foi na praia, com certeza, né? Lá na praia nós não temos aquela areia soltinha que se a gente jogar água ela absorve totalmente essa água. Então, no caso esse solo é o solo arenoso, é um solo rico em areia, né? É um solo pobre em nutrientes, tanto que a gente não vê tanta vegetação, né, nesses solos. E a água passa com facilidade, então ele é um solo permeável, tá? Depois a gente vai falar sobre os solos ricos em argila, lá na página 27, que são formados por pequenas partículas com pouco espaço entre si.
Nesse tipo de solo, a água passa com muita dificuldade, por isso são pouco permeáveis. Os solos ricos em argila são muito utilizados na fabricação de objetos, de tijolos e na construção de casas de barro. Então, o solo argiloso é como o próprio nome já diz, ele é rico em argila, né? É um solo que tem bastante nutriente também e, ele é pouco permeável. O que é isso? Significa que se você jogar um pouco de água nesse solo argiloso, nesse solo rico em argila, a água vai ficar empoçadinha ali, ela não vai passar com tanta facilidade como no solo arenoso, porque a partícula do solo argiloso é bem pequenininha, né? Já da areia não, da areia é uma partícula maior, de rocha. Então acontece que a água consegue passar com facilidade no solo arenoso, mas no argiloso não consegue mais, porque elas estão mais juntinhas, as partículas estão mais juntinhas, mais compactas, tá? E agora, os solos ricos em humus são formados por restos de animais e vegetais em decomposição e por partículas de tamanhos variados. Então, o solo humífero, né, que é o nome que se dá ao solo rico em humus, é um solo em que vai vir de matéria orgânica. Então, o animal foi ali e morreu, os restos, né, daquele animal vão se misturar com o solo e vai fazer ele ter bastante nutriente, né? Seja o ser vivo em geral, né? Pode ser uma planta, pode ser um animal. Então vamos lá. São solos permeáveis, então a água passa com facilidade. A água e rios em matéria orgânica. Desculpa. A água e ricos em matéria orgânica. São muito utilizados para a agricultura. Então, o solo perfeito para poder a gente estar fazendo uma plantação, né, uma horta, fazendo um jardim em casa, é o solo umífero, porque ele é rico em nutrientes, ele é rico em matéria orgânica, né, que são esses restos de animais e plantas em decomposição, que isso gera muitos nutrientes para esse solo, tá bom? Então, a gente não pode esquecer. Solo arenoso, argiloso e umífero, tá? Não se esqueçam. Então, vamos lá. Antes da gente ir para as atividades, eu gostaria que vocês grifassem tudo que a gente leu aqui na página 26 e na página 27, até esse quadrinho verde aí, tá bom? Antes das atividades, porque eles são muito importantes, tá? Então, grifem aí. Aqui tá falando sobre os tipos de solo. Vamos lá. Atividades. Leia a seguir as características das rochas e depois identifique se são sedimentares, magmáticas ou metamórficas. Então, aqui, essa atividade da questão 1 vai ser referente ao conteúdo de rochas que a gente viu na semana passada. Vamos ver se vocês ainda lembram. O carvão mineral é uma rocha negra formada pelo soterramento de restos de plantas que viveram há milhares de anos. Então, se ele é resultado de um soterramento, né? Então, o carvão é um tipo de rocha o quê? Magmática, sedimentar ou metamórfica, né? A obsidiana é uma rocha formada pelo rápido resfriamento de lava vulcânica. Foi muito utilizada durante a Idade da Pedra para a confecção de pontas de flecha. A obsidiana é uma rocha, o quê? Se ela vem lá da lava do vulcão, né? Ela é uma rocha, o quê? Página 28, questão 2. O granito é uma rocha magmática. O arenito e o calcário são rochas sedimentares. Por pressão ou por alteração da temperatura, o granito dá origem ao gneiss. O arenito origina o quartzito e o calcário, o mármore. Então, uma rocha vai originando a outra. Letra A. Que tipo de rocha são o gneiss, o quartzito e o mármore? Se são rochas que vêm da transformação de outras rochas, então que tipo de rocha ela é? Qual é a rocha que sofre uma transformação? A gente já falou com vocês sobre isso na semana passada, né? Até deu um exemplo lá da metamorfose da borboleta, que é uma transformação, não é? Então, que tipo de rochas são essas, né? O gneiss, o quartzito e o mármore,
que advém da transformação de outro tipo de rocha. Só colocar aí. Letra B. Por que recebem essa classificação? Então, de acordo com a letra A, você vai colocar um tipo de rocha, né? Ou magmática, ou sedimentar, ou metamórfica. Então, de acordo com o que você responder na letra A, por que ela recebe essa classificação, né? De uma dessas três que você colocar aí. Vai explicar. Terceira questão. Escreva no quadro um texto sobre a formação do solo. Lembre-se de mencionar em seu texto as etapas que dão origem ao solo. Por fim, pinte o desenho. Então, o que você entendeu sobre a formação do solo? Como que esse solo é formado? Você vai com as suas palavras e vai escrever um textinho aí nesse espaço aí, nessas linhas da questão 3, me explicando como que é o processo de formação do solo, tá? Pode voltar na página anterior, dar uma lida aí, tá? Ou então, se você tiver muita dúvida e não conseguir encontrar, me pergunta lá no grupo do WhatsApp que eu tô prontinha para te ajudar. E depois pinta o desenho bem bonito, como eu sei que vocês adoram pintar, tá bom? Questão 4. Mais da metade das plantas e dos animais conhecidos vivem em florestas tropicais. Tamanha diversidade se deve a vários fatores, como a fertilidade do solo das florestas. Então, o solo é bastante fértil, né? Tem bastante nutrientes. Marque a alternativa que indica o elemento que o solo dessas florestas tem em grande quantidade. Então, a tia falou, né, que o solo umífero ele é rico em nutrientes. Então, se o solo umífero ele é rico em nutrientes, qual é o elemento que faz esse solo ser rico em nutrientes, né? Então vamos lá. Será que o solo das florestas tem bastante argila? Tem bastante cascalho? Tem bastante humus ou tem bastante areia? Aí vocês vão marcar aí o que dá mais nutrientes para o solo, tá bom? Então, ciências nós encerramos aqui. Vamos agora para o positivo de atividades de ciências, páginas 158 e 159. Vamos lá, pode pegar aí. Vamos lá? Então vamos lá. Observe estes desenhos. Então, se você reparar bem, é o mesmo desenho que está lá no nosso livro, né? Nós temos aí a rocha sofrendo a ação, né, do vento. E aí, de acordo com o tempo, como o tempo vai passando, essa rocha vai se desgastando mais, dando origem a um tipo de solo. Então vamos lá, letra A. O que eles representam? Então, o que esses desenhos aí estão representando? A formação do quê? Letra B. Que diferenças você notou entre o desenho 1 e o 4? Então, você vai ter que comparar aí o primeiro desenho com o segundo desenho, tá? Com o quarto desenho, desculpe. Letra C. Como isso aconteceu? Então, como que aquela rocha lá da número 1, né, foi se desgastando ao ponto de chegar até o desenho da número 4, né? Você vai ter que fazer uma comparação aí de acordo com o que eu já expliquei. Letra D. O que encontramos na região no número 5? Então, o que nós vemos lá no número 5, lá em cima, ó, daquele solo? O que nós temos nesse solo? Né? É só você identificar aí. Então, identifique o tipo de solo retratado em cada imagem. Então, nós vimos que nós temos o solo arenoso, que é rico em areia, o solo argiloso, que é rico em argila, e o solo umífero, que é rico em humus. Você vai classificar aqui esses três solos, tá bom? Vai observar bem a imagem e vai classificar. Terceira questão. Imagine que você precisa plantar alguns vegetais. Pesquise em livros e na internet em que tipo de solo você plantaria as plantas indicadas abaixo. Então, como a gente já sabe, é uma pesquisa. Então, vocês terão que ter o auxílio aí da internet ou de um livro de ciências assim que você tenha em casa que possa te oferecer essa informação, tá? Então, se você quiser plantar violetas, que tipo de solo você deve usar? Se você quiser plantar um cafeiro, que tipo de solo você deve usar? Se você quiser plantar uma palmeira, que tipo de solo você deve usar? Não é verdade? Então você vai pesquisar e quando você terminar sua pesquisa, você vai tirar uma foto e vai mandar para mim, tá bom? Questão 4. Procure observar o solo de sua escola. A gente não tá na escola, então você pode observar o solo aí que tem perto da sua casa, tá?
Aí ó, casa ou de um local próximo, baseando-se nas questões a seguir. Então, você vai observar o solo que tem perto da sua casa ou de onde você estiver, né, nessa quarentena, e vai tentar responder, né, essas perguntas aí oralmente mesmo. Não precisa escrever. Vamos lá. Qual é a cor do solo? Que cor ele tem? Ele é um solo claro? Ele é um solo escuro? Né? Ele está seco ou úmido? Existe vegetação sobre ele ou está descoberto? Porque se tem vegetação, significa que ele tem nutrientes. Agora, se ele não tem vegetação nenhuma, né? Significa que ele não tem tanto nutriente assim. Existem grãos? De que forma? De que tamanho? Grãos tipo grãos de areia, né? Se existe, coloca. Se não existe... Existem restos de animais e plantas? Então, se tem folhas caídas nesse solo, né? Folhas secas que estejam em decomposição ou pequenos animais mortos, né? Se tiver, pode colocar também. Agora, registre no espaço abaixo, em forma de desenho ou texto, suas observações sobre essa amostra de solo. Então, no caso aqui, você tem duas opções. Você pode desenhar o solo que você está respondendo essas perguntas, ou você pode escrever as respostas dessas perguntas aí em forma de texto, tá bom? Vocês que sabem. Tia, eu posso fazer os dois? Se você conseguir organizar o espaço aí de forma que fique bem organizadinho, pode, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo lá através da mensagem no grupo do WhatsApp, tá bom? Prestem atenção. Então, nesse mesmo livro de atividades aqui, agora, nós vamos lá para a matemática. A matemática é a página 96 a 98. A gente vai ter que voltar um pouquinho aqui. 96 a 98, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre formas geométricas planas, né? Sobre ampliação e redução de figuras. Então, é sobre isso que a nossa atividade vai estar abordando agora. Então, vamos lá. Copie o desenho da malha A nas malhas B e C. Então, o que acontece? Ó, aqui, vocês vão ter um desenho. Vocês vão ter que reduzir e ampliar esse mesmo desenho aqui que está na malha A, tá bom? Só lembrando que quando a gente fala em reduzir, a gente fala em diminuir a dimensão do desenho, né? A gente fala em reduzir a imagem. Quando a gente fala em ampliação, a gente fala em aumentar a dimensão daquela imagem, aumentar o tamanho da imagem, tá? Então, na B você vai reduzir, na C você vai ampliar, tá bom? Muito facinho. Vamos lá. Página 97. Compare as cópias que você fez com a figura original. Então, você vai voltar lá e vai comparar o que você fez com o que já estava lá. Em que elas se parecem? Em que elas são diferentes? Então, vocês vão perceber que elas vão ter o mesmo tamanho, né? O mesmo formato, elas vão ter o mesmo número de quadradinhos, né? Que na figura B a casinha ficou menor, na figura C a casinha ficou maior. São essas diferenças aí que vocês vão estar notando. Como não era só pra gente conversar, a tia tá comentando com vocês. Questão 2. Desenhe um triângulo, um quadrado e um hexágono. Então, triângulo é uma figura de 3 lados e 3 vértices, né? Um quadrado, né? Você já sabe como que é a figura. Um quadrado é um quadrilátero, então tem 4 lados e 4 vértices do mesmo tamanho. E o hexágono é aquela figura que tem 6 lados e 6 vértices, tá bom? Então é só desenhar aí. Na questão 3, mais uma vez, você vai estar fazendo a redução e a ampliação desse barquinho aí, tá bom? Então nós temos aí a figura A, que é o barquinho, que já tá prontinho. Na figura B, você vai fazer a redução dessa figura, né? E lá na página 98, na malha quadriculada C, você vai estar fazendo a ampliação desse barquinho aí que está sendo representado. E aí, pede mais uma vez pra gente, ó, comparar as cópias que você fez com a figura original, em que elas se parecem e em que elas são diferentes. Então, vocês vão ver que elas foram um pouco deformadas, né? A letra B ficou menor, a letra C ficou maior, mas que tem o mesmo número de quadradinhos, né? E etc, etc, etc. Tudo aquilo que a gente já discutiu antes.
tá? Mas essas atividades de redução e ampliação são muito interessantes para vocês. Então vamos lá. Questão 4. Estas figuras representam pisos retangulares que estão incompletos. Cada quadradinho representa uma lajota do piso. Então aí na figura A, B e C, vocês estão percebendo que tem alguma coisa faltando aí nessas representações de lajotas, né? Então, letra A. Para completar o piso A, quantas lajotas serão necessárias? Então vocês têm que fazer ali mais ou menos. Vocês podem ir lá na figura e completar o desenho para saber quantas estão faltando também, tá bom? Basta seguir a linha direitinho aí, tá? Então depois você vai lá e responde. É só contar. Em qual dos pisos, B ou C, está faltando a maior quantidade de lajotas? Então você vai ter também que tentar descobrir se na B ou se na C, qual das duas está faltando mais lajotas, tá bom? Mais quadradinhos aí para completar a figura, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? Era até 98 mesmo, né? Deixa eu ver. Sim, era até 98 mesmo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com ela, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham na hora de fazer a atividade, entre em contato com a tia, tá bom? Não esquece de mandar as imagens das pesquisas que vocês estão fazendo, tá bom? Não se esqueçam disso. Ó, um beijo pra vocês e até amanhã.